Olá, bem-vindos a mais um episódio das Palavras Cruzadas. Hoje vou ter a oportunidade de falar um pouco sobre a lição desta semana com o nosso irmão Zeferino. O meu nome é Samuel e a lição de hoje é um pouco a continuação daquilo que tem vindo a ser abordado no Tremensário, embora foque alguns pontos específicos. E vamos continuar a estudar exatamente sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição e sobre este compromisso e esta esperança que a ressurreição de Jesus trouxe para a nossa vida, as possibilidades da vida eterna, não é? Vou começar com uma oração e depois continuamos com o nosso tema. Querido Pai, que habitas nos altos céus, Senhor, aqui estamos neste momento para poder falar sobre a história que Tu escreveste para nós, Senhor. Queremos entender melhor aquilo que aconteceu, queremos também saber explicar às pessoas aquilo que aconteceu e o porquê e principalmente dissipar todas as dúvidas que possam existir. Para isso pedimos que nos possas capacitar, Senhor, para que através de Ti consigamos exatamente superar essas dúvidas e essas dificuldades que muitas vezes nós mesmos temos, Senhor. É aquilo que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos a isso. Então, a lição de sábado começa exatamente a falar-nos aqui sobre os impostos, sobre a morte, faz-nos aqui uma pequena introdução, como quem diz que da morte, dos impostos e da morte ninguém foge, não é? Sabemos que esta expressão não é 100% verdade, não é? Existe alguns ainda que conseguem escapar aos impostos, mas a morte realmente é 100% de certezas que ninguém consegue escapar. Talvez consigam adiar com recurso ao avanço da tecnologia e da medicina, mas a morte é realmente uma coisa que é certa para nós. E a ressurreição de Cristo tem um papel muito importante para a nossa fé, na medida em que, através da sua ressurreição, nós temos uma promessa também de um dia vir nós mesmos a sofrer esta ressurreição. E esta semana vamos nos focar exatamente na morte de Cristo e no que é que ela significa para a vida eterna. Esta é uma pequena introdução do dia de sábado. Não sei se queres já fazer algum comentário, Zeferino. Não, aproveitar a oportunidade para saudar os nossos amigos e irmãos, né? Já tem sido agora habitual eles acompanharem-nos nesse programa de Palavras Cruzadas. E eu, particularmente, estou muito contente em poder cruzar as palavras com Samuel. Nunca tivemos ainda a oportunidade de cruzar as palavras e, coincidentemente, Samuel, portanto, está aqui dois jovens a cruzarem as palavras de hoje, baseando-se na vida de um jovem também, semelhantemente, que é o Cristo, né? E eu, olhando para a lição desta semana, Samuel, e quando o Rubem me disse que eu poderia cruzar as palavras contigo, eu estava assim a meditar, olha, dois jovens que vão analisar a vida de um jovem, que é o Cristo. Verdade. E aqui o tema da lição aparece logo dizendo que ele morreu por nós. Portanto, os nossos amigos que nos acompanham também e os irmãos que estudam a lição, os pesquisadores da Bíblia, hão de acompanhar que a questão da morte de Jesus, ou a vida de Jesus, não foi uma situação nada fácil. Portanto, foi uma vida carregada de muitos desafios e Cristo, embora estava, portanto, consciente que ele haveria de morrer e haveria de morrer para a nossa salvação, portanto, ao longo deste percurso, antes que isso viesse a ser consumado, portanto, enfrentou situações à semelhança de nós também termos, na qualidade de jovens, vários desafios na nossa vida. Portanto, eu creio que a lição dessa semana vai nos enriquecer bastante pela experiência de Cristo, né? Lembro ainda de um verso que diz que na vossa luta contra o pecado, não tendes ainda resistido até a morte. Ou seja, e vamos ver na vida desse jovem, o Cristo, né? O Filho de Deus, que nesta semana ele vai mesmo até ao fim da sua vida propondo-se a obedecer às orientações do seu pai. Zeferino, deixa-me fazer-te uma pergunta. Num espectro assim global, nós que estudamos a lição da escola sabatina há muito tempo,
Crees que este tema da morte de Jesus é um tema, que se calhar o tema mais importante que alguma vez estudaste? Ou daqueles temas que realmente deixam mais dúvidas e é importante estudarmos para poder entender este tema? Sim, Samuel, na verdade eu vejo que o tema da morte de Cristo, peço perdão aqui, Samuel, e os nossos ouvintes, mas houve aqui um problema técnico, caiu-me... Vens mais forte a seguir. Sim, mas eu acho que é por causa do próprio tema em si, né? Que é a morte de Cristo, que até o telefone saltou. Abala qualquer coisa, né? É isso. Mas o que eu estava a dizer é, Samuel, na verdade, a morte de Cristo é o centro das Escrituras mesmo, o tema principal da existência humana ou da sobrevivência humana, eu encontro neste tema, que é a morte de Cristo, porque assim, na verdade, o céu todo também estava, portanto, a morte de Cristo não beneficia apenas os seres humanos. Lembramos que a morte de Cristo acaba beneficiando também o céu, ok? Tanto é que o modelo do santuário que nós temos aqui na Terra foi feito baseando no original que está lá no céu, ou seja, os anjos também regozijaram-se, alegraram-se. A morte de Cristo, embora ocorreu aqui na Terra, mas ajudou também a dissipar muitas dúvidas que anteriormente poderiam estar na mente dos anjos, ok? E a morte de Cristo, na verdade, Samuel, se Cristo não morresse por nós, portanto, nós não teríamos chances nenhuma nesta vida, não teríamos oportunidade nenhuma. É verdade. Agora, quanto ao ser um tema que levanta muitas dúvidas, na verdade, eu já não consigo encontrar dúvidas na morte de Cristo, porque a maior parte dessas dúvidas já foram levantadas pelos seus próprios discípulos, não é? Que revelaram, e nós vamos analisar na lição dessa semana, que os próprios discípulos chegam a uma fase em que, por muito que Cristo ensinava-lhes, dizia da sua morte, né? Que ele haveria de morrer. Tanto, e depois, não só os discípulos, mas havia muitos escritos, muitas profecias, todas elas apontavam para a morte de Cristo, que era o Messias, não é? Mas a verdade é que quando chegou aquele exato momento, portanto, as pessoas não compreenderam, e de uma forma particular, os seus discípulos, não é? Que viveram com Cristo cerca de 3 anos e meio, não é? Que é o percurso do seu ministério aqui na Terra, e ainda assim eles tinham, ou demonstraram, revelaram ter muitas dúvidas. Após a ressurreição de Cristo, também foi uma fase importante que ajuda-nos hoje, lendo as Escrituras, portanto, acabam dissipando todas as dúvidas que nós poderíamos anteriormente ter ou demonstrar se os discípulos também não tivessem revelado para já. Eu acho que as dúvidas estão bem discutidas. É verdade, mas leva-me a pensar que nós hoje somos um pouco privilegiados, no sentido em que temos toda a documentação, toda a história escrita daquilo que aconteceu, e os discípulos realmente não tinham, não é? Não tinham como observar da maneira que nós observamos hoje o desenrolar desta história. É verdade. E pode parecer assim numa primeira... Tens a câmera desligada, Seferino. Pode parecer assim numa primeira análise que os discípulos estavam a ser um pouco egoístas nos comentários que faziam a Jesus, quando Jesus realmente lhes tentava explicar qual é que era o objetivo dele nesta terra e o que é que ele iria passar, o que é que viria a acontecer. Parece que as respostas dos discípulos são sempre assim um pouco egoístas, não é? O que é que tu achas? Achas que realmente eles não tinham condições para entender? É mais fácil para nós agora dizer isto, só que eles naquela altura viviam em tempos de opressão romana, não é? Eles tinham este desejo por haver uma salvação, um rei que os salvasse daquela opressão. O que é que tu encaras desta posição que os discípulos tomavam sempre que Jesus lhe dizia o que é que ia acontecer?
Na verdade, Samuel, eu acredito sim, Samuel, que é muito mais fácil para nós hoje, porque já temos muito mais subsídios de informação e já podemos discutir isso com uma análise da Bíblia, de uma narrativa de tudo quanto que já aconteceu. Agora, mas viver em primeira mão, para já é que foi muito contraditório até na mente dos sacerdotes, dos fariseus, dos líderes religiosos naquela época, porque, e até eu começaria mesmo por José, né? O nascimento de Jesus, sim, foi um problema para José inicialmente, porque lembra-se que o anjo aparece a Maria, e a Maria duvida, mas aceita, de que ela poderia ficar concebida pelo poder do Espírito Santo. Quando ela revela essa verdade para o José, seu marido, o seu noivo, foi um problema, mas ele depois aceita, porque não é uma experiência comum, nunca antes havia acontecido tal coisa, ok? E depois, entre os fariseus ou os líderes religiosos, estudavam tanto e esperavam, aguardavam ansiosamente por esse momento, e quando vê que o Messias que se revela é um jovem ao qual eles viram nascer, que na verdade eles viram como sendo carpinteiro, como é que vai ser esse? Então isso foi um grande problema, foi um grande desafio. Agora, mas todavia eles tiveram a oportunidade de certificar-se de que realmente Cristo era o Messias, ok? Eles tiveram essa oportunidade. Chegou um momento em que eles já não tiveram mais dúvida, mas assumiram que importava que ele devia morrer. Desprezaram, não é? Cristo diz que entregaram ele a Pilatos, mata este homem e que o sangue dele recaia sobre nós, ou seja, assumidamente. E mesmo na ressurreição de Cristo, os homens que estavam de lado, os guardas, né, que estavam a vigiar a tumba de Jesus, o túmulo, eles vieram contar de que apareceu um anjo poderoso e viram Jesus ressuscitado. E essa mesma liderança corrompeu os soldados, né, pagando-lhes um certo valor para que eles não abrissem a boca, ou seja, e eles continuaram a negar a existência de Cristo mesmo já tendo todas aquelas verdades, ok? Então, agora, para nós hoje é mais fácil aceitar, Samuel, porque temos muita informação, temos a história toda da pessoa de Cristo, acompanhamos todos os factos, e mesmo a arqueologia hoje ainda traz-nos subsídios, além das próprias escrituras, revela de que Cristo de facto viveu, morreu, e temos também provas de que ele ressuscitou, porque o seu túmulo encontra-se vazio. E acima de tudo, nós temos a informação escrita desde o Jardim do Éden e temos acesso a ela e conseguimos ler todos os episódios em que houve sacrifícios de sangue que apontavam para Jesus, que viria um dia, não é? E eu penso que muitas pessoas nesta época não teriam acesso, como nós temos hoje, a esta informação, e se calhar não viam tão bem como nós vemos o encadeamento das coisas, não é? Sim, é verdade. Agora é também importante descrever, né, Samuel, que nós hoje temos os escritos, né, que falam abertamente sobre a vida e a obra de Jesus. Temos ainda no seio da Igreja Adventista um dos grandes livros que mais retrata sobre a biografia de Cristo, que é O Desejado de Todas as Nações. Fala muito sobre a vida de Cristo. Agora, claro que acima de tudo também é uma questão de fé, ok? É uma questão de fé, porque os outros no passado também precisavam ter fé, exercitar a própria fé em si. Mas é interessante que a própria lição fala-nos de que o Cristo foi dado para nós, não é? Para que ele morresse para nós desde a fundação do mundo.
Ou seja, o Cristo morreu antes mesmo de perder a sua vida aqui na Terra, não é? De forma simbólica. De forma simbólica, é verdade, porque fica assim em dúvida. Então, como é que Cristo morreu desde a fundação do mundo? Ou seja, antes do mundo ser criado, Cristo já havia morrido. Mas o Apocalipse traz-nos esse tema de forma simbólica para dizer que já havia um plano de redenção da parte de Deus, um plano de salvação, em que caso o homem falhasse, não é, desobedecesse a Deus, então Cristo poderia salvar-nos. Ou seja, havia um plano completo da parte de Deus. E o pecado ou a falha humana não apanhou Deus de surpresa. Então, desde o plano, né, da fundação deste mundo, Deus já havia dado o seu Filho para que morresse em nosso favor em caso de nós virmos a falhar. Então, como disseste muito bem, esse plano depois começou a ser... foi revelado primeiramente aqui na Terra, no Jardim do Éden, né? Quando o casal pecou, eles descobriram que estavam nus, tentaram cobrir a sua vergonha com folhas de figueira e Deus teve que degolar um cordeiro, não é? Que aquele cordeiro simbolizava o próprio Cristo, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Deus aparece como o primeiro estilista também, não é? Fazendo trajes duráveis, ainda aqui pela morte de seu filho, para poder cobrir a nudez de Adão e Eva. Ou seja, aquele Cristo, aquele cordeiro que morreu, era o nosso Cristo, já aqui nessa terra. Né? É verdade. Tu focaste agora um pouco a lição do domingo e focaste muito bem, e eu se calhar avanço já para a lição de segunda-feira. A lição de segunda-feira traz-nos aqui alguns versículos de Mateus, de Marcos e Lucas, que é exatamente estes episódios que temos vindo a falar até agora, em que Jesus explica aos seus discípulos aquilo que se há de suceder e eles demonstram também a sua atitude, aquilo que pensavam, eles também nessa altura disseram a Jesus. Nós vemos nestes versículos que realmente os discípulos não compreendiam e não queriam aceitar a natureza da missão de Jesus, não é? Negando a todo o custo a possibilidade de Jesus vir a morrer. Como muitas vezes nós nos nossos problemas que temos, também às vezes derivam de algumas coisas algumas verdades que nós não queremos aceitar. Será que Jesus, nos dias de hoje, também nos diz algumas coisas que nós não queremos ouvir, referindo como estava a acontecer naquele momento com os discípulos? Jesus estava-lhes a dizer uma coisa que eles não queriam ouvir e diziam, espera, não é bem assim, não vai acontecer. Temos um versículo que diz exatamente isso. Não penses que vai ser assim tão mal, isso não vai acontecer bem dessa forma como tu estás a pensar, não é? E nós nos dias de hoje também às vezes temos um bocado este pensamento. Parece que Jesus e a Bíblia e a Palavra de Deus nos dizem coisas que nós naquele momento não queremos ouvir e vimos a sofrer desnecessariamente por não aceitarmos, não é? É verdade. Eu creio, Samuel, que as verdades bíblicas, o homem natural não pode compreender as coisas espirituais. Não é? Existe um grande conflito e é interessante que o livro missionário para este ano para o ano 2023 vai justamente falar sobre será o grande conflito, não é? Em que aborda muitos desses aspectos inerentes às dúvidas, os conflitos, as batalhas que o ser humano enfrenta, é verdade. Agora, as coisas, como disse, as coisas espirituais, a carne tem muita dificuldade de processar e compreender. Por isso que a única coisa que eu vejo que pode ser para nós como uma solução para podermos interpretar, entender e aceitar as Escrituras, precisa ser pelo intermédio do Espírito Santo. Portanto, se o Espírito Santo não abrir as cortinas dos nossos olhos e fazer-nos compreender, naturalmente nós não vamos compreender. Teremos muitas dificuldades em entender. Não é fácil. E eu vejo não só os discípulos, não é? Primeiro os discípulos, Samuel, não eram grandes estudiosos, né? Tinham muitas dificuldades, nunca haviam feito teologia, não estudavam teologia.
Mas lembra-se que antes dos próprios discípulos, não é? Que todo o conhecimento que eles tinham, portanto, haviam aprendido ou bebido dos sacerdotes, da sua liderança, não é? Mas primeiro, os sacerdotes, ou os líderes religiosos, teólogos, falharam na interpretação. Agora, os discípulos não tinham grande conhecimento relativamente ao que estava escrito, mas eles tiveram o próprio Cristo, tiveram a oportunidade de viver com o próprio Cristo, experimentaram a vida com esse Cristo. Só que ainda assim foi um mistério para os discípulos. Cristo, tanto é que Cristo, a lição mesmo vem abordar esse assunto, que o último ano da vida de Jesus aqui na Terra, no convívio com os seus discípulos, procurava esclarecer e falar mais sobre a sua morte. Mas a visão dos discípulos estava completamente cegada, porque eles estavam tentando libertar-se do jugo, do poder romano, pela opressão que eles passavam. E sempre lembravam dos momentos, talvez, de glória, né, em que Deus aparecia e libertava o seu povo, como fez, por exemplo, no Egito, quando Deus apareceu na vida de Moisés e liberta o povo. E os discípulos, todos eles esperavam que todas as profecias seriam apontadas para a libertação do jugo romano, mas só que é como dizem que as coisas espirituais entendem-se espiritualmente, não carnalmente, e eles ficaram cegados na libertação da carne. Agora, que hoje nós vivemos essa dificuldade também, vivemos, porque ainda o visível, nós somos seres visuais, não é? Pela nossa natureza humana. E eu creio, Samuel, que nós tendemos a acreditar muito mais nas coisas que nós vemos. Não é? Tanto é que há um provérbio que diz que as imagens falam muito mais do que 1000 palavras, não é, Samuel? É verdade. Então, nós somos seres visuais. Eu acho que isso às vezes cria-nos uma grande dificuldade. Agora, como podemos ultrapassar isso? É por intermédio da oração. Só o Espírito Santo nos pode revelar e abrir as cortinas de nossos olhos e fazer-nos enxergar o além. Senão, não temos chance. Naturalmente, o homem natural não tem chance. Por isso que o próprio Cristo, para poder cumprir o seu propósito aqui na Terra, o Espírito de Profecia, por exemplo, fala que Cristo acordava muito mais cedo do que o sol. Antes que o sol pudesse levantar-se, o Cristo estava em oração. Depois de grandes realizações, Cristo estava em oração. Antes que o sol pudesse se pôr, Cristo estava em oração. Encontra-se em madrugada, Cristo estava em oração. E vemos que um dos grandes segredos do sucesso da vida de Cristo, sucesso espiritual, foi mesmo mediante a oração, Samuel. E aquilo por que Cristo passou foi tão difícil que se ele não tivesse preso a Deus como estava naquele momento, se a sua ligação não fosse tão forte, ele não teria aguentado, porque de todos os lados diziam-lhe para ele desistir. Mesmo os próprios discípulos diziam que não era bem assim, que não ia acontecer dessa forma. As pessoas que estavam naquele momento, que zombavam dele, que diziam para ele descer da cruz, que desafiavam: se tu consegues salvar outros, não te consegues salvar a ti próprio. O próprio Satanás, não é? Que realmente por intermédio destas pessoas tentava demovê-lo daquilo que era a sua missão. Se ele não tivesse esta conexão pessoal com Deus, se ele não soubesse qual é que era o objetivo dele nesta terra, ele não teria conseguido chegar onde chegou, nem pensar. É verdade. E Samuel, é interessante porque diz assim, essa conexão que te referes, né, de Cristo, é notório, né, é visível essa conexão constante que ele teve com seu Pai. O Espírito Santo o conduzia, o acompanhava, e ele não fazia as coisas por ele mesmo, submetia-se humildemente às orientações do Espírito Santo. Lembra-se quando ele foi levado ao batismo, não é? Ou depois do batismo, quando seu primo João Batista o batizou, ele foi conduzido diretamente pelo Espírito Santo no deserto para ser provado. Portanto, ele sempre procurou submeter-se. Sendo Deus, viveu aqui na Terra, disse nunca teve intenções de usurpar o poder ou de ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Portanto, e essa conexão revela que Cristo, como diz aqui até a lição, assim, Jesus nasceu para morrer e viveu para morrer. Ou seja, todos os passos que ele deu aqui na Terra, ele sempre foi
tendo em conta o seu propósito, não é? Sabendo que ele tinha que estar preparado para a morte e que ele não poderia dar nenhum passo em falso ou dar um passo por si mesmo. Por isso que ele procurou sempre, portanto, entregando o seu corpo ao Pai como oferta, viveu uma vida de submissão e de orientação ao Pai. E eu creio, Samuel, que olhando para Cristo, Cristo venceu, e eu fico feliz porque as Escrituras não escondem os desafios que Cristo passou, não esconde, revela tudo, tanto é que Cristo não era nenhum suicida, Samuel, tu sabes, Cristo não tinha tanta vontade de morrer, ok? Cristo era jovem e ele também tinha o instinto de conservação. Tanto é que foi uma grande agonia no Getsemane, ele revelou essa dificuldade, né? Ele conseguia antever o quadro difícil que ele haveria de passar, mas ele sabia que precisava resistir às tentações para que pudesse cumprir o propósito do seu Pai e poder salvar e resgatar a humanidade, não é? Não foi uma situação fácil, foi difícil. Ele fez a mesma oração 3 vezes: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas diz assim: todavia não seja o Pai como eu quero, mas seja conforme a sua vontade. Já revelou também a sua angústia, a sua dificuldade, a sua agonia na conversa com os seus discípulos, quando chamou-os para que eles pudessem orar juntos. Disse: a minha alma está profundamente perturbada, minha alma está triste até a morte. Portanto, não havia, e nós não fomos criados para morrer. A morte aparece na nossa vida, na raça humana, como um intruso. Okay? Agora, a verdade é que todo aquele que crê em mim, ainda que morra, esse viverá. Agora, esta é uma vida de fé, né? Que somos chamados a viver. E Cristo venceu para nos dar também exemplo, né? De que é possível nós vivermos uma vida de obediência ao Pai, né? E Ele está preparado para perdoar os nossos pecados e, acima de tudo, para animar a nossa caminhada, né? Verdade. Vou pegar aqui, tu falaste do batismo de Jesus, e eu vou pegar aqui numa expressão que João Batista utilizou, que a Bíblia nos traz em João 1:29, que diz, quando Jesus chegou exatamente ao Rio Jordão, João Batista diz: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esta declaração que a lição diz-nos, até vou ler, esta declaração reconhece Cristo como o antitípico Cordeiro de Deus, para quem apontavam todos os verdadeiros sacrifícios do Antigo Testamento. Nós sabemos que no Antigo Testamento os sacrifícios, o meio como as pessoas pediam perdão, era por intermédio de sacrifícios de animais, certo? Mas a lição e a Bíblia também nos ensinam que este sacrifício trazia um perdão condicional, que era dependente da eficácia do futuro do sacrifício de Cristo na cruz. Então, como é que a morte de Jesus mudou a maneira como as pessoas pediam perdão no Antigo Testamento para a forma como nós pedimos perdão nos dias de hoje? O que é que tu achas? Todo investimento, Samuel, estava feito em Cristo, né? Ou seja, se Cristo falhasse, todos os sacrifícios realizados anteriormente que apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se Cristo falhasse, todo aquele sacrifício poderiam estar anulados, perderiam o seu efeito, o seu valor. Por isso que eles sempre apontaram para Cristo. E Samuel, eu não sei se tu tens um animal, né? Tens um cão, um gato. Nesta fase ainda não tenho. Nessa fase ainda não tens, ok. Mas é possível experimentar essa sensação de nós termos, por exemplo, um animal de estimação e nós é quem cometemos o erro e às tantas o animal é que vai morrer em nosso favor, né? Por exemplo, um cão, né? Eu gosto muito, por exemplo, dos Rottweilers e eu fico assim a pensar, então o meu cão vai morrer em meu lugar, ou seja, a morte dos animais
não podia resolver o problema do homem como estava. E aqueles sacrifícios eram macabros. E o próprio Deus, em várias fases da vida, na caminhada com o próprio povo israelita, revelou de que Deus não tem prazer no cheiro de fumo, de mortes e de carnes queimadas em sacrifício. Portanto, não há nenhum prazer nisso. E diz que quando o sacrifício era aceito, então o sacrifício chegava até o céu como um cheiro suave. Ô Samuel, o cheiro de carne queimada não tem gozo, né? Hoje já conseguimos experimentar vários aromas, né? Perfumes, aromas muito agradáveis, mas o cheiro de uma carne queimada, não há nenhum prazer nele, na verdade, não há. Agora, o que tudo isso aponta é de que o que Deus estava a aceitar como um cheiro suave, na verdade, é tendo em conta e podendo olhar no futuro a morte, o sacrifício realizado pelo próprio Cristo, que é o seu Filho. Esse sim, esse tinha um grande valor e era possível resolver o que os sacrifícios anteriores não conseguiriam resolver, não é? Por isso que se Cristo falhasse, todo o sacrifício realizado anteriormente, portanto, estaria anulado. E sabe, olhando na vida de Abraão, não é? Quando apresenta, oferece o seu filho Isaac para sacrifício, o próprio Deus apresenta para ele um cordeiro, né? que poderia morrer em seu lugar, que estava preso em arbustos, né? Então vemos ali Isaac a sair vivo e sua morte a ser substituída por um cordeiro. Qual é aquele cordeiro? É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, é de forma simbólica. É verdade. Esse é talvez o episódio de sacrifícios que mais aponta realmente Sim. para a morte de Cristo. Uma realidade muito próxima, né? Muito próxima, porque verdade. Deus ali estava a querer dizer, olha, eu tirei o teu filho Isaac do sacrifício, mas eu vou enviar o meu filho e vou fazer dele um sacrifício para que possa haver uma esperança de uma ressurreição e de uma vida eterna, não é? É verdade. Para que realmente se possa de uma vez por todas terminar com estas cerimónias sacrificiais e que o pedido de perdão possa ser unicamente pela fé em Jesus, pela graça que Ele nos dá, não é? Sim. Foi um ato de loucura, né? Foi um ato de loucura. E gostei da maneira como trouxestes aqui o pano do fundo da morte ou do sacrifício apresentado por Abraão, né? O pai da fé, né? Ele também, é interessante que ele apresentou o seu filho, Isaac, em sacrifício, mas exercitando a fé de que o mesmo Deus que lhe concedeu o filho teria poder para o ressuscitar. Portanto, ele acreditava que, mesmo que ele tivesse que sacrificar o seu filho, ele acreditou pela fé de que Deus lhe daria de volta, ressuscitaria o seu filho. Portanto, e este olhar que ele teve, essa demonstração de fé, eu vejo que aos dias de hoje também nós precisamos, claro, demonstrar essa fé, não é? Porque às vezes podemos passar por situações difíceis em que desafiam-nos mesmo, podem nos levar talvez a perder a nossa própria vida, não é? Mas devemos crer que pela fé, ainda que morramos, não é? Assim como Cristo ressuscitou, Deus também nos poderá ressuscitar, dando-nos uma vida melhor. É verdade, estamos agora aqui já a chegar ao final da nossa lição, já abordámos um pouco de cada tema e eu quero aconselhar realmente a todos os ouvintes que nos acompanham que possam ler com atenção estas lições e estes episódios porque realmente tem muita coisa aqui para nos acrescentar
e são coisas que devem ser entendidas de forma pessoal, como aqui a lição de quinta-feira, que diz que a cruz de Cristo é o próprio centro da história da salvação. A eternidade nunca poderá sondar a profundidade do amor revelado na cruz do Calvário. Foi ali que o amor infinito de Cristo e o ilimitado egoísmo de Satanás se enfrentaram. A lição pinta aqui um cenário de vários sentimentos que aconteceram naquele momento em que Jesus estava pregado na cruz, não é? Fala-nos que aquilo foi o expoente máximo em que Jesus venceu toda a obra de Satanás, e que naquele momento em que Satanás faz Jesus sofrer daquela forma, provoca tanta agonia, provoca tanta humilhação, demonstra realmente o egoísmo de Satanás e todo o desprezo que ele sente pela raça humana. Não achas? É verdade. Quando ainda a introdução falávamos de que a morte de Cristo chega a beneficiar também o céu, em parte é porque na morte de Cristo o adversário foi completamente desmascarado, porque os anjos puderam contemplar verdadeiramente a natureza, os propósitos egoístas que tinha o Lúcifer quando estava a pelejar para dar um golpe de Estado no trono celestial, quando ele queria usurpar o trono de Cristo no céu, e pelejou ardentemente para que pudesse, e até ficou convencido que por um pouco de tempo ele pudesse talvez conquistar mesmo o céu, edificar o seu trono acima do trono de Deus. E, na verdade, os anjos, a terça parte dos anjos que foram corrompidos, né? E outros que tentaram no céu desaconselhar Lúcifer para que pudesse avançar, lembrar que os anjos também, Samuel, tiveram uma certa dúvida, ok? Tanto é que muitas vezes questionamos por que Deus não cortou o mal pela raiz, ou seja, matando Lúcifer, destruindo, retirando-lhe a vida. E vimos que em vários estudos de que os anjos não teriam capacidade de compreender essa ação da parte de Deus, e poderiam mesmo chegar ao ponto de pensar que talvez Lúcifer podia ter uma certa razão. Agora, na morte de Cristo, não é? Aí o adversário já não tinha mais chance, né? Foi completamente desmascarado. Os anjos puderam contemplar, e diz ainda o Espírito de Profecia que os anjos no céu que usam coroas, não é? Quando viram Cristo a usar coroa de espinho, eles retiraram as suas coroas e pousaram de lado e ficaram naquele intervalo de tempo sem as suas coroas, porque sentiam uma grande humilhação verem o seu Deus, o seu Rei, o seu comandante Cristo a usar uma coroa de espinho. Ou seja, na cruz foi revelado muitas outras coisas que beneficiam não só apenas a terra, mas também o céu. Olhando para Cristo, Samuel, eu devo me confessar que com este ato, né, de estar consumado, não é? Olhando para Cristo, o centro de todas as atenções, o centro da salvação, né, na morte de Cristo, eu consigo ver que em nossas vidas às vezes começamos vários projetos, e é fácil começar um projeto, né? E quando começam as dificuldades, a nossa tendência é fazer o que é, Samuel? É desistir. Né? Desistir. Mas Cristo tinha tudo para poder desistir. Né? Mas lá na cruz, e mesmo sem força nenhuma, a única coisa que ele se apegava e pensava é cumprir as ordenanças de seu pai, obedecer o seu pai e obedecer até a morte. E mesmo com dores, porque Cristo foi, a morte de Cristo não foi natural, ele não foi, não foi uma morte fácil, não é? Ele sofreu de uma maneira terrível, não só fisicamente, psicologicamente, e o facto de ele ser Deus, ele poder conseguir enxergar o coração dos homens, ele podia ver os anjos maus aí à volta, tentar desanimar, e diz o Espírito de Profecia que não uma fase em que Lúcifer ou Satanás mais trabalhou, foi naquele exato momento em que Cristo foi tentado mesmo até o limite, e chega a um ponto que ele, Pai, está consumado, não é?
é o tema que traz a nossa lição de terça-feira, né? Diz está consumado. E, de facto, Cristo conseguiu cumprir, mesmo sem força nenhuma, conseguiu ir até o fim e honrar com o propósito com que ele foi chamado pelo seu Pai e morrer em nosso favor. É o hino de vitória, não é? Homem. Esta expressão. É verdade. É verdade. É um grande homem. Acho que estamos a chegar agora ao fim do nosso tempo, Zafrino. Convidava-te só a terminares com uma oração. Tá bem, Samuel. Então, pronto, agradecer a presença dos nossos ouvintes, nossos irmãos, e como disse Samuel, que possamos pesquisar, porque na verdade há muitas coisas que a lição traz e enriquecimentos que não é possível abordar aqui na lição ou durante o processo de gravação, mas que possamos pesquisar então até o fim, que Deus possa nos abençoar e encontrarmos forças para vencer esta caminhada. Oremos então a Deus. Amém. Agradecemos, Pai Santo, por essa oferta maravilhosa que é o seu Filho, que morre em nosso favor. Agradecemos a Teu Cristo pela maneira como venceste, dando-nos força e ânimo para continuar essa caminhada. Abençoa o Samuel e a mim também, toda a direção da equipa de Palavras Cruzadas e os nossos ouvintes, e que essa lição possa alcançar o coração de todos os nossos irmãos e possamos ter mais força para continuar essa caminhada. E que rogamos de suplicar por amor do nome de Jesus. Amém. Amém.